Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais um vídeo do Seminário Internacional produzido pela Igreja Cristã Maranata e transmitido através das redes sociais. E durante todo este mês, você assistirá sempre a uma edição inédita deste seminário às terças-feiras, a partir das 19 horas. Esta é a publicação desta terça-feira, dia 16 de fevereiro, e como você já sabe, nesse seminário você assiste aulas rápidas, objetivas, para que você entenda com clareza o projeto de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos abordar o tema Como a Bíblia chegou até nós, com o pastor Eduardo Rossetti. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje falaremos como a Bíblia chegou até nós. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 1 e 2, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, e porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O Antigo Testamento formou-se lentamente ao longo de um período de 1000 anos. Os primeiros escritores da Bíblia, os hagiógrafos, foram homens que desfrutaram de um íntimo relacionamento com Deus. Foram esses homens que anotaram as palavras que o Espírito Santo lhes ditou, o que viram, viveram e lhes foi manifesto por Deus. Desde tempos remotos até a invenção do alfabeto, cerca de 1500 anos antes de Cristo, os relatos iniciais das histórias bíblicas foram passadas adiante oralmente. Os primeiros registros escritos da Bíblia, os autógrafos, que não existem mais, foram feitos certamente em escrita cuneiforme ou hieroglífica, já que estava em uso no Egito e na Mesopotâmia. O alfabeto hebraico é o descendente direto do alfabeto fenício. Logo que os hebreus se estabeleceram em Canaã, cerca de 1300 a 1200 anos antes de Cristo, desenvolveram o próprio sistema de escrita, o hebraico. Nesse tempo, os registros anteriores existentes foram vertidos para a escrita hebraica. Isso durou até 500 anos antes de Cristo, quando os israelitas começaram a falar o aramaico, língua dos seus conquistadores persas. Entretanto, o hebraico, mesmo caindo em desuso como língua da vida diária, continuou a ser respeitado como língua dos textos sagrados. Os judeus viveram sob o domínio persa durante cerca de 200 anos até Alexandre, o Grande, conquistar o Império Persa em 332 a.C. Com a morte de Alexandre, 11 anos depois, a Palestina e o Egito passaram ao controle de um dos seus generais, Ptolomeu I. Este foi sucedido pelo seu filho Ptolomeu II em 285 a.C. Ptolomeu II foi um grande governante. Sua capital, Alexandria, se tornou o principal centro de ensino do mundo mediterrâneo e ficou famosa por sua grande biblioteca. Como o grego havia se tornado a língua mundial, Ptolomeu II, por volta de 250 a.C., solicitou ao sumo sacerdote judeu em Jerusalém que lhe enviasse 72 dos seus melhores estudiosos para que fosse feita em Alexandria a tradução dos 5 livros de Moisés para o grego. A tradução foi terminada em pouco mais de 2 meses e a primeira versão grega da Bíblia hebraica recebeu o nome
de Septuaginta, em referência aos 70 anciãos que a traduziram. Nos 200 anos seguintes, o restante da Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, completando-se assim todo o texto sagrado. Nos dias de Jesus, toda a Bíblia hebraica já se encontrava traduzida para o grego. Nisso vemos o cuidado e a providência de Deus através da história, preservando a verdade das Escrituras. A Septuaginta foi a Bíblia que todos os cristãos da primeira geração, inclusive daqueles que escreveram vários livros do Novo Testamento, na língua original grega. Os primeiros missionários cristãos que saíram de Jerusalém levaram consigo textos da Septuaginta ou da Bíblia hebraica e puseram-se então a traduzir a Bíblia grega ou hebraica para a língua dos novos convertidos em diversos países. Versões em várias línguas mundiais foram produzidas de muitos livros ou de toda a Bíblia. Versões latinas, versões na língua germânica oriental, versões siríacas, versão armênia, versão georgiana, versão etíope, versões árabes e versão eslava. À medida que o Império Romano e a Igreja amadureciam, o latim começava a ganhar força, sobretudo no Ocidente. A Septuaginta, então, ela serviu de base para a tradução do Antigo Testamento para o latim antigo. Mas foi em 406 depois de Cristo que Jerônimo traduziu a Bíblia hebraica para o latim, dando origem à famosa Vulgata Latina. Recebeu esse nome porque o latim era a língua vulgar falada no dia a dia do povo. A Vulgata permaneceu de modo justo até os nossos dias como a clássica Bíblia Latina, influenciando direta ou indiretamente quase todas as traduções posteriores da Bíblia, inclusive a tradução de Lutero. Coube ao português João Ferreira de Almeida a grandiosa tarefa de traduzir a primeira vez para a língua portuguesa o Antigo e o Novo Testamento. Como ele era conhecedor do hebraico e do grego, baseou sua tradução em manuscritos nessas línguas, servindo-se também do auxílio de outras traduções, inclusive da Vulgata Latina. O primeiro Novo Testamento em português foi publicado em 1681. Após a publicação do Novo Testamento, Almeida iniciou a tradução do Antigo Testamento. Traduziu o Antigo Testamento até a passagem de Ezequiel 41, 21, quando, em 1691, veio a falecer. No entanto, em 1753, o trabalho que ele iniciou foi concluído pelo pastor Jacobus Opdenhaker, da cidade de Batávia, na ilha de Java, mesma cidade em que João Ferreira de Almeida atuava como missionário evangélico. Embora não exista atualmente nenhum manuscrito completo da Bíblia, muito do Antigo Testamento e a maior parte do Novo pode ser reconstituído a partir de extensa base de traduções e de citações que foram preparadas nos primeiros séculos da Igreja cristã. Embora haja um longo período de tempo entre os registros originais da Bíblia, os autógrafos, e as versões atuais da Bíblia, os apógrafos, existe pouca distância entre eles no tocante a qualquer erro ou inexatidão. A despeito das terríveis perseguições que se abateram sobre a Igreja de Cristo ao longo dos séculos, no sentido de destruir a palavra de Deus, por sua gloriosa providência, Deus levantou homens santos, sábios e fiéis,
que ajudaram a preservar a integridade do texto sagrado, a Bíblia, e da mensagem da fé ao custo de suas próprias vidas, em sacrifício vivo de adoração a Deus. Que Deus o abençoe.